Certo? Então vamos começar. Hoje nós vamos estudar o verso 4, né? Quarto verso. Mas vamos começar fazendo então uma prática de chegada assim. E eu vou ler os 8 versos para a gente contemplar bem cada um deles, assim. Então, vamos fazer as preces antes, né? Como se faz normalmente, né? A louca que já está esquecendo. Estava até aberto, mas. Calma aí. Então, estava aberto, mas não sei como é que eu fechei aqui. Não, está aberto. Então, vamos lá, fofuras. Então, vamos só dar uma. Trazer a consciência para o lugar onde nós estamos, para esse momento, para o corpo. Deixa os conteúdos da mente se acalmarem um pouquinho. E para isso é só a gente soltar o hábito de dar sequência aos pensamentos, de comentar as experiências. É simplesmente soltar o esforço por trás das tensões do corpo, por trás do esforço, o esforço da fala interna, e o esforço por trás de dar sequência aos pensamentos. Relaxa todos esses esforços, descansa uns instantes, conectado com a respiração nesse momento, abrindo espaço no nosso coração. E nesse espaço nós podemos imaginar ou reconhecer a presença de Guru Rinpoche. Então nós pedimos as bênçãos de Guru Rinpoche para o nosso estudo, para que a nossa mente possa apreender essa sabedoria que nós vamos tomar contato agora. Rom. Na fronteira noroeste de Odiano, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado compadre Massambhava, que alcançou o espantoso supremo Cid e está cercado por uma hóstia de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos, Guru Pema Siddhi Rom. Rom Orgen Urgenu Jansam Pema Gesar Don Bolayam Sencho Gimo Drugne Pema June Shesuda Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Tadruki Jingilap Chishik Suso Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Ugen Jansam Pema Gesar Dom Polayam Sencho Gimodrubnye Pema June Jesuda Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Tadruki Jingilaptir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. E na presença então de Guru Rinpoche nós tomamos refúgio e renovamos o nosso voto de Bodhicitta.
no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Pentil Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Pentil Sanje Druparsho. Muito bem. Então, a gente parou na semana passada no quarto pensamento, né? Mas vamos seguir. Ai, eu atrapalhei um pouco o estado que a gente estava, mas vamos retomar. A gente segue um pouco, então, em contato com essa abertura, com essa devoção, com essa entrega para a sabedoria dos Budas. E agora nós vamos compartilhar essa prática que faz parte da rotina diária do Dalai Lama. Então, eu vou ler cada um dos versos. A gente pode ouvir e ver se é possível acessar algum ponto que nós já discutimos dos versos que nós já estudamos. Mas o que foi mais importante para nós, o que nos tocou mais, recuperar, resgatar essa compreensão de cada um dos versos. E da compreensão que nós tivermos dos outros versos também. Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante entre elas, e com todo o respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda a ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Tirou a chave? Tirei. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas
e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Então, estava me lembrando, né, que o Geshe Pende, né, ele diz que o Dharma, o propósito do Dharma é justamente nos ajudar a lidar com os nossos venenos, né, com as nossas aflições mentais. Então, esse terceiro verso é o própria razão para a gente estudar o Dharma, né? Se isso não estiver acontecendo, se por algum acaso a gente não achar que as minhas aflições estão, pelo menos eu estou percebendo, ou elas estão um pouco mais suaves, né? Se isso não estiver acontecendo, a gente precisa reforçar um pouco o nosso refúgio, né? E, assim, botar o pé no chão do Dharma, realmente, né? Reforçar o nosso refúgio. Mas agora, o tema de hoje, então, é o quarto verso. Vamos olhar esse verso aqui. Então, semana passada a gente estudou a linha do tempo, né? A gente dá uma viajada boa aqui, né? Nos versos aqui, né? Vamos ver o quarto verso agora. Então, vou prezar os seres que têm natureza perversa, aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Aqui tem uma questão muito interessante, assim, sobre esse natureza perversa, né? Primeiro que no livro do Dalai Lama, no Transforming the Mind, a tradução não é bem essa, né? Não é bad nature, como é natureza perversa, né? Mas é unpleasant character, ou seja, um aspecto desagradável ou, né, algo que seja desagradável, assim. Quando eu encontrar seres, quando eu vir seres com características ou aspectos desagradáveis, oprimidos por forte negatividade e sofrimento, que eu possa, isso eu acho super bonito nessa tradução do Transforming the Mind, que eu possa é, que eu possa acolhê-los ou tomá-los como raros de serem encontrados, né? Como se eu tivesse encontrado um tesouro, uma joia. Mas esse may I hold, ou may I, eu acho mais bonito do que eu vou, não sei o que, não sei o que. A gente já comentou isso, né? Que eu possa, né? Então, se a gente fosse pegar essa tradução e transformar desse jeito, né? Que eu possa prezar os seres que têm natureza perversa, aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, né? Não é vou prezar os seres. É como se fosse uma prece, que eu possa, uma aspiração, né? Que eu possa prezar os seres que têm natureza perversa, aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos. Mas vocês veem que aqui é uma outra história, né? Aspecto desagradável ou características desagradáveis, diferente de natureza perversa, né? Aí a explicação que o Dalai Lama dá no livro é: esse verso se refere a casos especiais de pessoas socialmente marginalizadas, talvez por seu comportamento, aparência, pobreza ou que tem alguma doença. Aqueles que praticam bodhicitta deveriam dar especial atenção a essas pessoas, como se ao encontrá-las tivesse encontrado um tesouro precioso. Em vez de sentir repulsa, o verdadeiro praticante desses princípios altruístas deveria se envolver com essas pessoas, aceitar esse desafio. Na verdade, a forma como interagirmos com pessoas assim pode impulsionar a nossa prática espiritual. Então é diferente, né? Assim, das explicações que a gente vê dos outros autores todos. Porque para o Dalai Lama, nessa versão que o Dalai Lama explica, né? Ele está falando sobre pessoas que a gente sentiria repulsa. Então, pessoas, sei lá, moradores de rua, né? Ou mesmo, sei lá, pessoas que cometeram algum crime, né? Ou pessoas doentes. Então, é um pouco diferente de natureza perversa, né? A gente pode juntar as coisas também, né? A gente não precisa. Não é que um esteja certo ou esteja errado, né? Porque agora vem o Alan Wallace falando quando encontrar seres com natureza perversa, natureza ruim, né?
Aí eu vou oprimido por fortes negatividades, sofrimentos, isso aqui. Daí imediatamente ele conserta assim, ó. Natureza perversa ou ruim, mas não intrinsecamente ruim. Mas pessoas habituadas a terem comportamentos prejudiciais. Deixa eu arrumar aqui. Ele diz isso, né? Que não são pessoas realmente com natureza intrinsecamente ruim, mas que por hábito elas têm comportamentos prejudiciais ou maus comportamentos, né? São pessoas em que as aflições mentais são bastante dominantes. Mas vocês veem, é uma outra visão desse verso, né? Dalai Lama fala sobre coisas que nos causam aversão ou repulsa. E aqui o Alan Wallace já explica, como quase todos os outros lugares que eu vi também, de pessoas que se comportam mal e que a gente tem que a gente julga, né? Que a gente tem um julgamento negativo assim dessas pessoas, né? Então, são pessoas onde as aflições mentais são muito dominantes. Não faz o menor sentido para os que não praticam Dharma, mas para quem aspira a atingir a iluminação, como afirma Shantideva, precisará levar à perfeição a qualidade da paciência. E a única forma de conseguir isso é encontrando-se com pessoas difíceis. A maioria das pessoas com quem encontramos não são brutalmente maldosos. Esses são relativamente raros. E devemos considerá-los uma preciosidade se estivermos nos dedicando à prática do Dharma, né? Para quem não está se dedicando, para quem não é praticante, nada disso, na verdade, faz sentido. Para quem não é praticante do Dharma. Os 8 versos são uma maluquice, né? Mas para a gente, né? Então, esse quarto verso é meio isso, assim. Seja lá qual for a razão para a gente sentir um afastamento, seja uma repulsa física mesmo, né? Seja uma repulsa moral, uma aversão física ou uma aversão moral, eu acho que esse verso fala sobre isso, que a gente deveria considerar essas pessoas raras, né? Porque elas vão nos fazer cultivar a paciência, como diz o Lama aqui, né? Aí, esse verso tem um pouco disso, né? De a gente ir além daquilo que nos é agradável ou desagradável. Embora esse julgamento de agradável e desagradável seja imediato em todas as nossas experiências, né? Eu vou trazer um pouquinho disso aqui. Mas antes disso, vamos ver a Jetsuma. A Jetsuma, sobre esse verso, ela falou assim: quando encontramos pessoas difíceis, nós tentamos evitá-las. Raramente nós dizemos, que maravilha, você é tão horrível, muito obrigada, né? Pessoas que têm natureza perversa, pessoas raivosas, ciumentas, invejosas, pessoas que causam muitos problemas irritantes, é com essas pessoas que temos a oportunidade de praticar. A Tisha tinha uma tendência exatamente assim. Era para ele uma chance de praticar. Todo mundo queria livrar o artista dessa pessoa. Os alunos dele falavam assim: mas por que o senhor não manda essa pessoa embora daqui? Como é que o senhor mantém essa pessoa tão próxima de você? Ele falou: não, eu preciso disso, né? Preciso de pessoas assim, por perto de mim, para eu poder praticar, né? Mas a gente não precisa sair por aí procurando pessoas desagradáveis. Podemos esperar que elas virão. Mas em vez de acharmos que elas são um problema, nós as vemos como a única forma de cultivarmos as qualidades necessárias. Oh, caramba, tá cheio de erros esse negócio. Para atingirmos a iluminação. Não significa que devemos permanecer em situações de abuso. Nós podemos nos afastar, mas sustentando a coragem e a compaixão. Pessoas que estão em paz não fazem mal aos outros. E ela ainda segue. Esses ensinamentos são desenhados para nos ajudar a trazer tudo o que acontecer conosco para o caminho, não apenas as coisas boas. Já viu isso várias vezes, né? De várias maneiras diferentes. Com isso, raios, credo, com isso cultivamos um poder interno. Nós abandonamos as esperanças de que tudo corra bem e os medos de que alguma coisa dê errado. Ganhamos confiança, porque vamos aprendendo a lidar com essas coisas de maneira hábil. A Jetsuma certa vez consultou um padre católico sobre se ela devia voltar para o retiro ou construir um monastério, né? E o padre aconselhou: construa um monastério. Você terá muitas dificuldades, mas nós precisamos de lixas no nosso caminho, não apenas de seda. Eu sempre lembro dessa fala da Jetsuma, assim. Essas pessoas complicadas que a gente...
que a gente preferia não ter encontrado, né? Ou prefere ficar longe. Essas pessoas são as lixas, né? Elas é que vão nos mostrar as nossas imperfeições, né? E vão ajudar a gente a lixar as imperfeições. Acho que eu vou passar esse slide para cá, porque ele fica melhor. Aí, como é que a gente... O que a psicologia budista fala sobre essa história das preferências, né? De a gente gostar de algumas coisas, não gostar de outras coisas, né? O que é isso, assim? E que papel que isso tem no nosso caminho, né? Esse gosto e não gosto. Porque é disso que a gente está falando, né? A gente prefere encontrar pessoas que a gente não gosta. Pessoas que não nos agradam, que são desagradáveis, né? E o que a gente faz com isso, né? Então, a psicologia budista, na verdade, ela diz o seguinte: esse aqui é um livro que está esgotado do Geshe Rapten, que é um dos professores do Lama Wallace, sobre psicologia budista, né? Sobre o modelo psicológico da mente do ponto de vista contemplativo, né? Do ponto de vista da investigação em primeira pessoa. Então, é a psicologia contemplativa, é o modelo contemplativo da mente, né? Que o praticante consegue perceber. Não é o que os eletroencefalogramas dizem sobre o cérebro, né? Que não tem nada a ver com a mente necessariamente. Nem o que os psicólogos falam a respeito das experiências humanas, né? Mas como é que os contemplativos descrevem a forma como a mente funciona. Então, tem um conjunto de habilidades e de... um pouco habilidades da mente, né? Que são chamadas na psicologia budista de fatores mentais. E dependendo do tipo do autor, do ensinamento, eles são 51, às vezes são mais, enfim. Mas, de uma forma geral, assim, os 5 fatores mentais que todos descrevem são esses 5, no início, né? São esses 5 fatores mentais que estão sempre presentes. Então, contato, atenção, discriminação, sentimento e intenção. Então, toda vez... Eu tenho a impressão que eu já falei muitas vezes isso. Posso falar outra vez? Alguém não ouviu essa explicação aí? Não ouviu, Aninha? Então, eu vou falar. Uma pessoa já dá quórum para esse caso aqui. Eu tenho a impressão que eu já falei 1 milhão de vezes, mas vamos lá. Então, toda vez que a gente percebe qualquer coisa, seja uma imagem, um som, um pensamento, uma sensação tátil, qualquer coisa que a gente percebe, né, que a nossa consciência percebe, apreende, ela usa essas 5 habilidades instantaneamente, assim, né? A primeira é o contato. É assim, vi esta garrafa. Vi, né? Elas são simultâneas, não são sequenciais, assim, mas sequencialmente eu mesma, para mim ficou mais fácil de guardar, inclusive, né? Não são sequenciais, são simultâneas, assim, muito rápidas, né? Mas faz sentido essa sequência. Ó, primeiro contato, né? Depois a gente precisa prestar um pouco mais de atenção para realmente perceber melhor o objeto, né? Então, atenção. Aí a discriminação, ela vai começar a qualificar esse objeto. Então, perceber qualidades. Por exemplo, isso aqui é uma imagem, né? Que eu estou olhando para essa garrafa. Vamos supor que eu esteja olhando, estou pegando também, mas vamos supor que eu esteja só olhando, né? Se eu quero observar a garrafa, o aspecto visual dessa garrafinha, eu recorto, né? Entre aspas, né? Recorto esta imagem aqui de todo o meu campo visual, né? Eu começo a ver, essa garrafinha é meio grande, ela é cor-de-rosa, tem uns negócios pretos escrito aqui, ela tem uma tampa que abre assim, assado, isso aqui. Eu começo a discriminar, a perceber mais detalhes dela, né? E aí, na hora, instantaneamente, surge um gosto, não gosto, um tanto faz, né? Então, para qualquer coisa que a gente perceber, qualquer coisa. Então, sei lá, essa garrafinha tem uma história, né? Ela tá sempre aqui, a gente brinca que a Kátia brincava que a gente ia atingir iluminação por causa dessa garrafinha, porque eu sempre usava para vacuidade, para um monte de coisa, eu pegava sempre o exemplo da tal da garrafinha, né? Então tem um gosto nela, né? Eu olho para essa garrafa, sim, minha garrafa cor-de-rosa, tal, que eu roubei da minha irmã, inclusive. Mas assim, tem um gosto, não gosto, whatever. Nem ligo, né? Para tudo, para os sons. A imensa maioria, tanto faz, né? Mas tem muitas coisas que a gente percebe como desagradáveis, a gente preferia se afastar, porque daí vem a intenção. O 5º fator mental, que chama a intenção,
mas que é uma péssima tradução. Eu nem sei qual é a palavra tibetana, mas essa intenção é uma tendência da nossa mente de querer se aproximar ou se afastar. Então, quando a gente tiver um sentimento de que aquilo é agradável, a gente vai ter uma tendência a se aproximar. Quando a gente tiver uma sensação de que aquilo é desagradável, a gente vai ter uma tendência de se afastar. Isso é o quinto fator mental, que é a intenção, né? Então, a gente funciona assim, o tempo todo. É inevitável. Enquanto a gente vê esta mente, com esses 51 fatores mentais, esse sentimento sempre vai surgir, né? A gente precisa entender isso. Isso aqui é primitivo, assim, assim, é a forma mais crua da operação da nossa mente, né? Mas, não sabendo disso, né? A gente faz o quê? Passa a vida procurando se apropriar, acumular de coisas que a gente gosta e se livrar, se afastar, né, de coisas que a gente não gosta. E aí surge o Sansara. Que dia é hoje? Gente, o que eu vi? Ah, hoje de manhã, no estudo do Norman Fischer. A Carol tá aí? A minha Carol Wikipedia? Cadê a Carol Wikipedia? Tá aí a Carol Wikipedia. Não foi de manhã, Carol, que o Norman Fischer, em algum trecho, falou que a hora que surge o gosto, não gosto, começa o Sansara? Foi hoje de manhã? Não Começa o lembro. sofrimento? Peraí que Será eu vou que abrir foi? aqui para ver. Não, não precisa, cara. Só para lembrar de onde. Porque é isso aí, né? Na verdade, esse gosto e não gosto é Vedana. Nos 12 elos, né? Quando a gente estuda os 12 elos, Vedana é o sétimo elo. Antes só vem consciência, sentidos físicos, contato, blá, blá, blá. Mas aí surge Vedana, que é o sétimo elo. A partir de Vedana, né? A hora que a gente começa a separar as coisas entre coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, e uma imensidão de coisas que eu nem percebo direito, porque tanto faz, né? A partir daí começa o Sansara mesmo, assim. Não, começa com o primeiro elo, que é a ignorância, né? Mas a partir do sétimo elo, a gente enfia o pé na jaca do Sansara, na verdade. Porque daí é que a gente vai começar a criar todos os apegos, todas as aversões, e vai começar a fazer todos os esforços que a gente faz na vida para isso, para sustentar experiências agradáveis e evitar, e de preferência eliminar, experiências desagradáveis. É essa a história do Sansara. Fala, Flor. O Lama Santen gosta de lembrar a gente que esse elo, né, Vedana, o sete, vai como se fosse a segunda cegueira, né? Isso. Ele diz assim, né? A primeira cegueira é a vidya, mas a segunda cegueira é o gosto não gosto. E a A primeira. gente instala, né? E a gente instala a mente binária, como o Lama Santen explica, né? A mente do gosto e não gosto. E a indiferença a gente não registra, né? Fica no vácuo, né? Assim. A gente. A vida é a ignorância de a gente não se reconhecer como Budas que somos, né? Aí a cegueira, que já é uma cegueira, como se a gente tivesse um olho só. Aí o sétimo elo é. A imagem do sétimo elo é justo essa mesmo, uma pessoa furando o próprio olho com uma flecha. Já é ruim, assim, já é limitada a visão, porque a gente, por fim, já se reconhece como ser humano, né? Não como Buda, né? Lá no primeiro elo a gente já fez essa escolha. Não, 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 não. Eu não sou um Buda, não. Eu sou um ser humano, no nosso caso. Aí não bastasse isso, chega no sétimo elo, a gente fura o olho com a flecha, né? Porque daí a gente começa a dividir o mundo entre coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, coisas que nem a gente nem vê. Ou que tanto faz realmente, né? Que tem um sentimento neutro. A gente vê, mas tem um sentimento neutro, né? Aí ferrou, a gente já era estreita a nossa visão, aí no sétimo ela estreita ainda mais. Mas, isso é Sansara, né? Isso é o que acontece. E sempre vai acontecer. O ponto não é. Isso que é uma coisa muito interessante. O ponto não é gostar de tudo, pegar tudo. Para as meninas lá na aula do CIB, eu brinco que a gente tem três cestinhas, né? Não sei se vocês lembram desse slide, mas é como se a gente tivesse três cestinhas, assim. A gente começa a jogar uma turma na cestinha que gosta, uma turma na cestinha que não gosta, uma turma na cestinha que tanto faz. Mas o ponto não é jogar todo mundo na cestinha que gosta. O ponto é transcender as cestinhas.
É transcender essa primeira experiência, assim, é não tomar refúgio no Vedana, né? Nessas escolhas, porque não são nem escolhas, pessoal, nem são escolhas, assim, são completamente kármicas, né? A gente está respondendo a marcas kármicas, né? É por karma que a gente gosta ou não gosta de alguma coisa. Então, se a gente pega e segue isso como se fosse uma grande verdade, como se tivesse uma grande sabedoria nisso, a gente está seguindo os nossos karmas, né? Não é uma escolha a princípio. É claro que a gente pode fazer uma. Isso não tem nada a ver com não usar a inteligência, né? Como diz o Geshe Pende, erro é erro, né? Coisa errada é coisa errada. E a gente vai combater. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma tendência kármica mesmo, né? Que nos impulsiona, meio sem lucidez, na direção de alguma coisa, a gente se apega, ou contra alguma coisa a gente tem raiva, né? Porque a ignorância, né, do processo, de como as coisas estão acontecendo com a gente, opera o tempo todo, né? Isso é bem sutil. A gente não está falando de grandes escolhas que a gente faz na vida só. A gente está falando de coisas sutis, assim. Sei lá, observa como é que é isso. Como que a gente tem sempre uma Preferência, né? Uma uma preferência. preferência. Nossa, ficou alto de repente, meu Ficou. susto, deu até um susto aqui. Tá vendo? Me deu uma versão, um volume do som do meu computador aqui. Obrigada, Flor. Foi uma demonstração. A gente tem sempre isso, uma preferência pronta, né? Para puxar e aí a gente pega aquele sim, isso, como diz o Lama Santa, eu sou aquele que gosta de Coca-Cola, eu não sou aquela que gosta de Pepsi, né? E a gente começa a se definir, né? Com base nas nossas preferências, que são uma cegueira, nem furando o olho. Fala, More. Uma coisa que tem em Vedana, né, é uma espécie de base para os hábitos, Para quê? né? Para os hábitos. Para os hábitos, é. A gente vai Porque reforçando, aí né? você começa a discernir. É, Uhum. gosto, não gosto, gosto, não gosto, gosto, não gosto. Ali tá essa Ali foi. cegueira de Santo Tomás. É. Dali para frente, nos 12 anos, a gente só vai fortalecer aquilo, assim, a gente só vai enfiar mais o pé na jaca, assim, vai aprofundando o pé na jaca mesmo. Fala, Aninha. O, o Paulo sempre fala que ou eu detesto ou eu amo. Ama. Por exemplo, mas até coisa assim, eu detesto melão. Eu acho assim uma coisa sem gosto. Eu detesto abacate, entendeu? Nossa, eu São adoro coisas. abacate. Mas eu nunca pensei nisso como uma coisa nesse nível, né? Uhum. Eu posso não gostar de ver um bêbado, né? Mas assim, até a nível de coisas assim pequenas, eu nunca pensei nisso nesses termos. É sempre assim. É assim com as coisas que a gente come ou não come, é assim com as pessoas, é assim com tudo. Com as experiências. Repara como eu tava reparando esses tempos aí lá no retiro, né? Aqui na minha casa. A gente acaba ficando cercada, na maior parte do tempo, por coisas que a gente gosta, né? A gente conseguiu manejar assim a vida. Tipo, eu garanto que na tua geladeira não tem abacate. Ao menos que o Paulo Não, seja, não ao tem, menos que o não Paulo tem adore. abacate. Se você fosse casada comigo, ia ter abacate na geladeira, porque eu adoro abacate. Mas então, possivelmente não tem. Talvez o Paulo também não goste muito, também não tanto faz, sei lá. Mas em volta da gente, a gente acaba conseguindo, em alguma medida, se cercar de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente acha agradáveis. E a gente acha isso normal, e é normal. O problema não é se cercar ou não se cercar das coisas que a gente gosta ou não. O problema é que a gente não percebe isso, né? A gente não. E aí a gente se prende no Sansara. O Sansara é isso. É o sangue do Sansara. Essa é viver com expectativas e medos. Expectativa de conseguir o que quer, medo de ter o que não quer.
Esse é o sangue do Sansara. É claro que a gente tá falando de besteira, gostar de abacate, não gostar de abacate, tanto faz, né? Mas olha só a história que a Jetsuma conta. Rapidinho, Tetê. Fala, Tetê. Não, fala você. Vai, depois eu conto a história, que eu não vou esquecer. Oi. Fala, amor. Então a pessoa deixa de fazer escolhas ou qual seria a atitude assim de uma pessoa que está completamente lúcida desse ponto assim? Eu acho que não deixa de fazer escolhas, mas essa não é a base de escolha para elas. Então, por exemplo, talvez coisa besta, assim, de coisas que não gosta de comer, né? Ou coisas que gosta. Por exemplo, Lama Alan Wallace, quando ele vem para o Brasil, a gente trata ele, a gente tenta pelo menos tratar como se ele fosse um Buda, né? Realmente, assim. Aí tem um chefe de cozinha que cozinha para ele, que faz umas coisas espetaculares, assim, que ele nunca comeu na vida, assim. Ele fotografa, manda para mulher, mas o Rossano, né? E a gente que fica em volta do lama acaba se dando bem, porque o que sobra a gente come, né? Porque essas coisas a gente acaba se dando bem, assim. Mas se não tiver aquela comida, ele não vai deixar de vir pro Brasil, sabe? Assim, tipo, não faz diferença. Se oferecer uma comida comum para ele, se ele comer a comida do refeitório que todo mundo come, tá bem. Ou se ele precisar comer alguma coisa que ele não gosta para fazer bem para a saúde dele, para ele ter uma vida mais longa, né? Essa é a base de escolha, imagino, sabe? Não gosto e não gosto, assim, né? Com pessoas, então, mais ainda. Tipo, ele não vai deixar de dar ensinamento, de acolher uma pessoa que à primeira vista, sim, não vai com a cara da pessoa. Sei lá, porque lembra alguém que ele não... Sabe essas coisas que a gente tem? É Agora uma outra base, né? Oi? é bem sutil, porque no próprio Dharma a gente percebe que, pelo menos, que existe essa tendência, né? Eu gosto disso, eu tenho uma tendência maior de estudar com esse mestre, de ver esses assuntos. Então, tem um processo ali que eu acho que só com a iluminação é que vai se liberar realmente. Exatamente, é só na iluminação. Mas tem coisas, TT, por exemplo, a gente seguir um lama que a gente tem mais, o que a gente chama de conexão. O que que é? Ah, eu tenho mais conexão, não sei com quem. É isso, né? Eu prefiro, eu gosto mais do lama tal do que do lama Y, né? Mas nesse caso, não tem problema, porque assim, se for um mestre autêntico, né? Vamos partir desse princípio, assim, é um mestre autêntico, né? Agora, se a gente tem mais conexão com um mestre que né, mais conexão com um determinado mestre, é bom que a gente siga esse mestre, porque é uma treta a menos pra gente, né? Pra gente ter que lidar. Imagina se você se obrigar, né? Falar assim, não, eu vou agora transcender, eu gosto, não gosto, eu vou seguir um lama que eu não suporto ouvir a voz. Não tem sentido, né? Possivelmente a gente vai criar mais karma do que avançar no Dharma, né? Então, os lamas reconhecem isso e eles acham. O Lama Santos já me falou isso mesmo, assim, que a gente, no começo, a gente precisa seguir mesmo as nossas tendências, né? Para se aprofundar no Dharma rápido, mais rápido, né? Sem muito obstáculo. Depois, lá pelas tantas, eu acho que a gente vai acabar se dando conta que eles todos falam a mesma coisa, que tanto faz o caminho que a gente seguir. A gente já se dá conta um pouco disso, né? Muitos lamas falando a mesma coisa, assim. De certa forma, a gente busca terras puras, conexões favoráveis. Então, Ou mas não é seja, com base no gosto e não gosto, né, TT? É com base em condições mais propícias para nossa prática. então, as coisas se confundem aí. Por exemplo, eu gosto das condições mais propícias para a prática. Ah, tá bom, tudo bem. Mas é que tá, né? Por exemplo, então, mas espera aí, mas olha, é mais ou menos, TT. Se confundem talvez até o estágio que a gente está agora, talvez, né? Mas quanta dificuldade na prática a gente tem disposição para aceitar, né? Ou qual é a nossa resiliência? Eu detesto essa palavra, porque está tão desgastada, né? Mas qual que é a nossa capacidade de aceitar as dificuldades, vai, na prática, né?
A gente não gosta de ter dificuldade na prática, não é? A gente prefere ir, né, deslizando na prática, né? Isso pode se tornar um obstáculo para a gente. Se a gente ficar o tempo todo tentando se desviar de coisas que são mais difíceis na prática, obstáculos mais difíceis de lidar, vai faltar lixa para a gente em determinado momento. É esse o sistema de Lojon, né? Então, se a gente ficar... Tudo bem, a gente gosta mais de uma determinada prática, a gente gosta de mais de uma determinada sadhana, a gente gosta mais de um determinado lama, a gente vai indo. Mas tem uma hora que a gente fala, meu, dificuldades, vem em mim, porque agora eu vou olhar na cara de vocês. Eu não gosto, mas eu vou ter que passar por cima Então, disso. poderia ser uma escolha para o consciente, para também o não gosto, para poder tentar ultrapassar Eu acho isso. que sim. Eu acho que sim. A própria prática dos 8 versos, TT. O que a gente está falando aqui. Qual que é a prática? Esse verso aqui, por exemplo, né? Vou prezar os seres que têm natureza perversa. Meu, qual que é a lógica comum? Eu quero me livrar de quem tem natureza perversa. Não quero prezar. Eu quero me livrar. Mas eu faço a escolha de prezar os seres que têm natureza perversa. Por quê? Porque eu quero cultivar a bodhicitta. Né? Eu sou um Buda trainee, eu quero fazer isso. Isso é uma escolha. E aí a gente vai ultrapassar esse gosto, não gosto, tanto faz, não importa. Importa o meu voto de bodhicitta, né? Mas às vezes a gente tem a lucidez de que a nossa, até onde a gente pode ir, que a gente Claro, claro. de conviver naquela situação, de enfrentar. Então não é melhor, mesmo consciente dessa tudo isso, você fazer uma escolha para ainda conviver, fazer, ir se preparando mais. Com certeza, com certeza. Com certeza. Porque, como diz o Lama Santen, né? Se a gente não tem esse cuidado que você está propondo, que eu acho super válido, e para mim, sei lá, eu acho que o que o Lama Santen disse uma vez que eu perguntei para ele, né? Em que momento que os budistas se afastam das pessoas, né? Em que momento que o budista se separa do marido? Ou, né, em que momento que a gente se afasta de alguém, né? Se a gente tem esse voto, né? De transcender, eu gosto, não gosto, e tal. O que o Lama falou foi enquanto a gente se afasta de alguém quando a gente estiver gerando mais karma negativo do que positivo, né? Porque a gente não tem ainda os recursos para lidar naquela relação com lucidez, né? Ou a gente está sendo abusada. Meu, não é essa a ideia. O Dalai Lama mesmo fala, a Jetsuma fala isso, não é isso, né? Mas não precisa nem ser extremo. Se a gente sente que não tem condição de lidar com aquela pessoa naquela situação com lucidez, é melhor a gente se afastar. Mas a gente se afasta sabendo que um dia, a gente vai precisar lidar com aquilo, né? A gente não faz o voto de se livrar para sempre, porque nem é possível, né? Aliás, a gente faz o voto de que eu possa, algum dia, lidar com isso com lucidez. É bem diferente, né? Sim, Do que a gente achar que vai se safar, porque a gente não vai. Né? Obrigada, gente. Obrigada eu. Fala, Ninha. O Paulo, não sei. Agora sou eu que estou falante aqui. Diga. Eu quero colocar essa discussão no nível mais primitivo ainda. No cotidiano, na vida sem Dharma, a minha tendência é agir mecanicamente nesse mundo. Agir de forma puramente mecânica. Então, me parece que no momento em que eu tenho uma lucidez sobre qual é a intenção que está por trás da minha ação, o que eu realmente estou fazendo, aí eu posso decidir, opa, eu não vou aceitar isso porque isso não é virtuoso. Ou, né, de uma maneira simples, né? A gente está falando em prazeres mundanos, de repente eu vejo, claro que os prazeres mundanos são prazerosos, mas eu posso ver, opa, esse prazer, ele é muito frágil, ele não vai me levar lá onde eu almejo realmente uma felicidade genuína. Aí me parece bem interessante
Uma velha historinha oriental que tem o cavalo, a charrete, o cocheiro, né? Se for deixar por conta do cavalo, ele vai escolher a graminha mais verdinha no caminho para comer, né? Ele não está vendo que lá tem muito mais de melhor qualidade. Então, essa falta de lucidez, essa falta de visão, eu acho que é o que pesa mais sobre o gosto e não gosto. O gosto e não É. gosto mecanizado, automático, não tem a lucidez da escolha que que a Teresa estava falando, não? Eu Isso. estou agora vendo que eu estou fazendo um certo sacrifício, que a Uhum, princípio eu não deveria gostar, mas eu sei que esse sacrifício é para um bem maior uhum, que está lá na frente. exatamente. Exatamente. É isso que a gente vem fazendo há muitas vidas, né? Reagindo com base, levando a nossa vida, fazendo as nossas escolhas, sem lucidez, com base no gosto ou não gosto. Agora, a proposta de a gente ir além dessa responsividade kármica, né? Que é isso, é responsabilidade kármica, né? Ficar buscando o que gosta e afastado do que não gosta, né? Aí, putz, aqui tem mais umas... Ai, peraí, tem alguém... Deixa eu ver. Chat. Minha mãe me brigava com Megiló. E quando a gente se vê obrigada a conviver com o que não gostamos, caímos em sofrimento. É isso mesmo. Não tem uma prática que é um só sabor, o que seria isso? Ah, isso é mais para frente, né? E justamente, a prática de ver todas as coisas com um só sabor é justamente transcender o gosto e não gosto, né? É, bom, o gosto e não gosto é completamente vazio, não tem nenhuma substancialidade, muda toda hora. Sei lá, daqui a pouco a Ana vai lá no programa do chefe, lá como ele chama, o Troglô, e o Troglô vai fazer um prato maravilhoso com abacate para ela, ela não vai saber nem que tem abacate lá dentro, vai falar, meu, abacate é uma delícia, e vai começar a virar uma abacateira. Então isso muda, né? Talvez o Darcy, sei lá, daqui a pouco vai começar a gostar de comer jiló, porque vai lembrar da mãe, sei lá, isso muda, isso é uma besteira, né? Então, se a gente faz esse treino, né, de reduzir a nossa responsividade ao gosto ou não gosto, é a direção da prática do um só sabor, talvez o comecinho, vamos dizer assim. A prática do só sabor é um pouco mais além, né? Mas seria, sei lá, ver todos os fenômenos agradáveis e desagradáveis, neutros, como igualmente manifestações da natureza última, né? Essa prática de um só sabor. Mas enquanto a gente ficar agarrado no que a gente gosta, agarrado igual no que a gente não gosta, porque é agarrado igual, né? Agarrado para puxar o que a gente gosta, agarrado para afastar o que a gente não gosta, mas é agarrado igual. Enquanto a gente estiver agarrado, a gente não tem chance de enxergar o que está além, né? Então, essa é essa prática, né, de treinamento da mente, né? Putz, aqui tem mais um pouco umas coisas sobre como a mente opera. Então, na verdade, a percepção, né, o primeiro contato que a gente tem com o objeto, ele é não conceitual, ele é só perceptivo, né? E a percepção é uma forma de cognição que é receptiva e não reflexiva, quer dizer, a gente não devolve nada, a gente não sobrepõe nada sobre o que a gente está observando, né? Mas a mente conceitual imediatamente vai lá e sobrepõe alguma coisa. Sobrepõe esse gosto e não gosto, por exemplo, né? Não é uma... O gosto e não gosto não está no objeto. Então, ele não é percebido, ele é sobreposto. O gosto e não gosto é sobreposto. Faz parte, tem a ver com a nossa história, tem a ver com, sei lá, se a mãe do Darcy não tivesse obrigada a comer jiló, e alguém preparasse um prato delicioso com jiló para ele, talvez ele nem achasse tão ruim. Mas a mãe obrigava, né? Então, jiló... Minha mãe me obrigava a comer jiló, tem uma história, né? Que é dele, né? E a mente conceitual é que faz isso, né? E o conceito, e aí assim a gente vai respondendo às nossas marcas kármicas, né, que foram criadas ao longo da nossa história, e a gente vai respondendo, deixando isso aí nos conduzir, né? Então a marca kármica é um potencial que vai nos impulsionando, né? Produzindo por uma das 6 consciências e que no futuro vai produzir
a continuação, quer dizer, essas bolinhas vão continuar pão, 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 indefinidamente. Lógico que não, mas, né? A ideia é que se a gente não interromper isso, indefinidamente vai ser assim. Mas o que a gente está querendo é nascer do lótus, né? O lótus, ele nasce no lodo, né? Esse lodo tá cheio de coisa que a gente não gosta nele. Sofrimento, aflições mentais, lágrimas. O lodo é tudo que a gente não gosta, né? A gente chora porque não quer aquilo, sofrimento. Mas é daí que o lótus nasce. Se ele ficar tentando fugir do lodo, ele não nasce, simplesmente, né? E a gente usa a imagem do nascimento do lótus para o nascimento do bodhisattva, né? Que é o que a gente está querendo fazer. A gente está querendo cultivar a bodhicitta. A gente está treinando esse coração do bodhisattva, né? Então, a gente vai precisar lidar com o lodo, porque é ali que o lótus nasce, né? É no meio dessa confusão do samsara que o bodhisattva nasce. Não é numa ilha de caras, não sei aonde, né? Então, o lodo é isso, é o próprio... tudo que a gente não gosta está ali no lodo, né? Mas aí surge a haste. A haste, ou a flor de lótus, ela não vai tentar mudar de lugar para poder nascer. Ela vai nascer ali mesmo, né? Ela vai transcender o lodo, a haste vai se elevar do lodo, né? Que é essa aspiração de se livrar do sofrimento, de todo sofrimento, né? De uma vez, mas não é ficar escolhendo nada, nem mudando as coisas. E daí surgem as pétalas, né, da flor do lótus, que representam os meios hábeis, né? Mas para o lótus nascer, a gente vai precisar transcender se gosto ou não gosto. A gente vai nascer do lodo, né, onde está tudo que a gente não gosta. E tudo que a gente gosta também está lá, porque tudo que a gente é apegado, que vai transformar, vai virar um sofrimento já, né? Então é isso, faz parte do nosso treinamento reduzir essa responsividade, né? Essa reatividade ao que a gente gosta e não gosta, de tentar lutar contra tudo que a gente acha horrível e tentar se afastar de tudo que a gente acha horrível, né? Na medida que a gente pode, claro, né? Como a TT falou, assim, né? A Cris falou, quando eu li o livro O Poder de uma Pergunta Aberta, Elizabeth Matis Nangel, né? Ela fala dessa prática de um só sabor com a comida. Então, é uma forma de treinar, a gente faz isso em retiros, né? A prática de Tsoga, a gente procura experimentar coisas que a gente não gosta, por exemplo, no prato do Darcy ia ter jiló, para experimentar como um sabor, né? Uma textura, não sei qual, um gosto que é amargo, mas sem o rótulo do não gosto, minha mãe me obrigava, e blá, blá, soltar todas as histórias, todos os rótulos e perceber aquilo de uma forma nua, né? Perceber que a percepção que a gente tem das coisas, ela é simplesmente ela acontece porque nós percebemos, né? Porque a nossa mente tem essa capacidade de perceber, né? Mas eu não vou nem me meter de explicar essa prática, eu só estou comentando o que eu penso dela, Cris. É uma prática, assim, profunda, né? Mas é um bom treino, né? Essa coisa de perceber o que é esse não gosto da coisa que a gente põe na boca, né? Sei lá, do gosto das coisas. O que é o não gosto? Onde é que está esse não gosto? Está na comida? Tá? Se tivesse na comida, ninguém gostaria. Ninguém ia gostar. É intrínseco da comida. Mas tem gente que gosta, tem gente que adora jiló. Viu, Darcy? Tem gente que adora jiló. Então não é a culpa não é do jiló. Fala, meu bem. Em todos os retiros que eu participei, foram muitos lá em Viamão, o primeiro dia sempre foi muito sofrido. O segundo dia era menos. No quinto dia, eu estava adorando a comida. E quando eu voltava para São Paulo, era uma dificuldade voltar a comer essa trancaiada que a gente come. Horroroso. Pois é. Vai ver que você comeu até jiló lá e nem percebeu. É isso, não tem nenhuma consistência, né? Esse gosto e não gosto. Não tem nenhum sentido mais profundo, né? Mas a gente ainda assim, sem perceber, a gente...
E assim, a gente fica brincando, né? Ah, abacate é uma besteira, não gostar de abacate, não gostar de melão, não gostar de jiló. Mas no fundo não é. Se a gente pudesse treinar com essas coisas pequenas que não vão nos matar, né? E procurar experienciar assim, o que que é esse gosto, quem é que não gosta, sabe? Pode ser uma coisa besta que não vai matar ninguém, né? Mas daqui a pouco pode ser uma prática profunda de perceber. Ninguém precisa comer o que não gosta, não é isso, né? Mas usar essa reatividade, né? Para investigar mais profundamente o que que é isso, o que que é esse gosto e não gosto, quem é que gosta ou não gosta, né? Só aquele que carrega a história que a mãe obrigou a comer jiló, não sei o quê, né? E se eu soltar essa mochila, quem é que não gosta, né? Pode ser uma prática muito profunda. Fala, Chuchu Babies, Lelis. Oi, Gê. Oi, amor. Queria compartilhar uma coisa, baseado nesse gosto não gosto. Posso deixar gravando, normal? Vocês me Pode, falam quando vocês quiserem interromper a gravação. pode, hoje Tá é bom, mais simples. tá bom. É, tem, assim, alguns momentos, né, que ou estou acompanhando o retiro online, ou é hora do seu estudo, ou outros estudos, né, do SEB daqui e tal, etc. E aí acontece de chegar alguém na nossa casa quando a gente está fazendo essa prática. Então, é aquele horário que você separou, e ali você, né? Eu gosto tanto desse momento, me preparei. Aí, lá no fundo, tinha um desânimo da minha pessoa, assim, ai, agora, Uma má vontade. agora. Tinha uma má vontade. Aí eu parei com isso. É Eu melhor. comecei o estudo é aqui agora, chegou a pessoa, então eu vou fazer o estudo com a Isso. pessoa. Claro que não é Boa, igual, né? Não boa. sou perfeita, não. Mas eu consegui mudar aquele dentro que, ai, sabe? Eu consegui mudar isso. A pessoa chegou porque tinha que chegar, depois eu vejo, porque a maioria dos estudos ficam gravados mesmo. Eu vejo depois. Uhum. E, assim, olha, isso me fez um bem. Depois eu fiquei me sentindo envergonhada, assim, sabe? Envergonhada, assim, né? Como é que a gente estuda aqui tanta coisa Então, essa e parte de aí lá no envergonhada não precisa. Mas é bem legal essa fundo, sacada, né? Saber, porque dá uma leveza, né? Tudo bem, a isso, pessoa uma chegou, leveza. então agora eu vou dar atenção para a pessoa, né? Isso é uma grande, muito lindo realmente isso, poder perceber isso, né? E não é fácil, porque a gente quer continuar. Nossa energia. O Lama fala disso, né? O Lama Santen fala dessa coisa assim, a gente gosta do jeito que a nossa energia flui, né? Então, quando a gente está na prática, aqui, né, nos encontros, tudo, a nossa energia flui de um jeito. Aí, se entra uma pessoa e interrompe aquilo, né? A gente quer que aquilo continue. É infernal. A gente se apega e se atrapalha com tudo, até com o Dharma, né? Até com o Dharma a gente se atrapalha, né? Mas é isso, meu amor, é ir percebendo, né? Como é que a gente funciona, né? Muito bonito. Fala, meu bem, Átila. Não, eu vou contar uma história também, que é assim, o Darcy falou essa coisa da mãe que obrigava a comer jiló, né? Na minha casa, assim, meu pai sempre falava, não gostava de jiló. Minha mãe gostava de jiló, comia jiló cru, come, né, jiló cru, e come, faz jiló gostoso e tudo mais. Um belo dia, eu estava voltando uma cachoeira, e aí com fome, e eu senti da rua o cheiro da comida lá de casa. Eu falei, gente, o que a minha mãe está fazendo, né? Aí cheguei, ela falou, tem um guisadinho aí, né? Guisadinho é uma mistura de legumes, assim. Aí eu falei, é? E coloquei no prato. E tinha vermelho, verde, assim. Aí eu comi aquilo delicioso. Aí comi, repeti. Eu falei, mãe, esse guisadinho é de quê? Aí ela falou, é de jiló. Ou seja, eu tinha Ué. 19 anos. Veja bem, eu fiquei sem comer jiló a vida inteira, porque meu pai falava que era ruim.
E aí depois eu descobri, agora, hoje eu sei que o Giló, Darcy, não está no Giló. O Giló é vazio. Não está no Giló. Tá na vontade, assim, sabe? Tá nas outras coisas que você pode achar ele interessante, entendeu? Eu tive essa experiência assim, mesmo, é fato. E eu gosto normal. O karma nem era teu, né, Átila? Era do teu pai. Mas aí você catou Para o karma do teu você pai. ver, para você ver como que a gente sai capturando o karma É. dos outros, entendeu? Aí que a gente entende por que que eu nasci nessa família. Aí, cara, é porque aí eu não gosto de comer jiló, eu também não. Então, ou seja, aí vai perpetuando isso aí, veja só. É. Se você fica engessado, só imagine em outras coisas, em outros É. preconceitos, né? Por exemplo, você quer ver uma coisa, Jane? A minha família, as minhas tias, elas tinham o hábito de, na casa da minha avó, tinha muitas tias. Então, elas recebiam qualquer pessoa. Então, ia muita gente louca, assim, doente mental mesmo, certo? E eram pessoas que tinham as manias delas. E as minhas tias adoravam conversar. E riam, e as pessoas, e davam ideia, entendeu? Aí, o que que acontece? Com isso, eu cresci sem muito preconceito com relação a louco, certo? Tem muito o quê? Deu uma cortada. Sem nenhum preconceito com relação Preconceito. a louco. Porque Uhum. eu ficava Acostumado. ali, fazia parte, entendeu? Aí, isso são vantagens, né? No caso, eu acho que era uma sabedoria delas É, também, né? Que era um modo certeza. assim, tipo, são pessoas que a gente gosta, e em Minas tem isso, né? Pessoas que a gente gosta, a gente acolhe e pronto, gosta e pronto. E elas tinham essa coisa, gostar e ensinar, né? Que barato. Então tinha essa coisa legal. É. O Geshe Pende, ele fala que a gente deveria, com as pessoas, né? A gente deveria sair dessa superfície, assim. E isso é cultivar a equanimidade, né? Quando a gente vai além do gosto e não gosto, de aversão e apego, isso é cultivar a equanimidade. Na forma como o Geshe Pende ensina o cultivo da bodhicitta, cultivar a equanimidade é o primeiro ponto. Antes de compaixão, a gente já começa dando uma nivelada no chão, assim, né? Não, gosto e não gosto, aqui não tem vez, assim, né? Com as pessoas, agora a gente tá falando de pessoas, não tá falando de gelone de abacate, tá falando de pessoas. Primeiro ponto é equanimidade. E é isso, é ir além do gosto e não gosto, de aversão e apego. De aversão e apego. Porque a gente tem. É que esse quarto verso é aversão, né? Fala de aversão. Mas apego é igual, é a mesma desgraça, né? Se não for pior. Porque a aversão dói. A gente já logo vê que aquilo tem alguma coisa. Apego não. A gente fica naquele coisa gostosinha, né? No gostosinho, e vai ficando Sansara também. Se o Sansara for mais ou menos confortável pra gente a vai ficando, né? No reino dos deuses, ali, até que penca de lá, né? Mas é isso, o primeiro ponto seria esse, cultivar a equanimidade. Daí o Geshe Pende maravilhoso. Ó, se vocês não tiverem que fazer de quarta-feira, depois que terminar fevereiro, vai dar justo o tempo que o Arthur tá lá no Canadá. Vai dar justo esse tempo aí. Use esse horário para estudar os ensinamentos do Geshe Pende, que são maravilhosos, assim. Desde os 8 versos até os ensinamentos dele de cultivo da Bodhicitta, os 3 aspectos do caminho. Eu já passei para vocês, acho, esse link, né? Que tem todos os ensinamentos dele organizadinhos ali, gravados da Tibet House, né? Mas ele fala que um jeito de a gente cultivar a Você equanimidade. passa de novo, Gê, por favor? Passo. É Obrigada. gnpili.net.br lá. Mas eu passo de novo. O jeito de a gente cultivar a equanimidade com respeito às pessoas, aos seres, é sair dessa superficialidade do gosto e não gosto, né? Olhar as pessoas num nível mais profundo, né? E esse nível mais profundo, adivinha o que é, né? Todos os seres querem ser felizes, todos os seres querem se livrar do sofrimento, todos os seres têm igual direito de ser feliz e se livrar do sofrimento. A gente já ouviu 200 vezes isso, né? Mas chegar na hora do vamos ver, a gente esquece, né?
Deixa eu escrever aqui o link Gestpend. E o Gestpend, quando chegar março, abril, ele vai continuar os ensinamentos sobre paciência, às quintas-feiras. Então, por favor, colhem, porque o Gestpend é uma preciosidade. Uma preciosidade. Então é isso, né? O quarto verso está. Não é só o quarto verso, vários versos agora vão falar disso, né? Como é que a gente faz para passar essa zona de arrebentação aqui, por várias razões. Esse quarto verso é por aversão, né? Daqui a pouco vai ser por. O quinto verso vai ser mais ou menos por orgulho, né? Porque o quinto verso vai ser. Não, vai ser um pouco por orgulho. Quando os outros, por inveja, me maltratarem, né? Ou me insultar, me caluniar. A gente vai ter que ultrapassar o orgulho, que também fica né, nesse nível mais superficial, assim. A gente vai ter que ultrapassar tudo isso, né, para poder vencer a zona de arrebentação aqui, né? Vocês querem... Vamos para essa linha um pouquinho? Link da playlist. Ah, olha, Carol. Essa dos 8 versos, Carol? É, né? Eu peguei aqui que você mandou, acho que tem tudo. Tem tudo, é? É Ele da... mandou Shantideva. Porque, ó, aqui, ó, nesse sitezinho aqui que eu criei... Cadê? Cadê vocês? Nesse sitezinho aqui, ó. Estão todas as traduções do Gestpaint. Aliás, todas as traduções, na verdade, né? Mas a maioria do Gestpaint. E aí tá separadinho por tipo de ensinamento. Tivesse House também tá, mas eu achava que tava meio bagunçado ali. O Jimmy lá não me deixou mudar, então ficou daquele jeito. Mas acho que deixa eu ver. Aqui tá tudo. Mas tá tudo misturado, vocês estão vendo? Nesse link que a Carol mandou, que é da Tibet House, tá tudo meio misturado, né? Todos os ensinamentos. Mas é isso, vale a pena colar nele. Vamos... São 8h12 já. Vamos fazer 10 minutinhos só de salinha? Rapidinho, só para comentar alguma coisa que vocês quiserem comentar e não deu muito? Vou fazer menos pessoas por salinha, vamos ver. Salas simultâneas. 3 a 4. E daí só 10 minutinhos, assim. Beleza? Então, vou criar. Eu vou ficar vendo se ficar alguma sala meio vazia, eu vou dar umas mudadas, assim, de lugar. Não fiquem bravas comigo se acontecer isso. Oi, Simone. Aceita para ir para 4? Pessoal lá 4. Só 1. Aí.
Eu sei, foi rápido. Eu sei. E aí, Chuchus? Surge alguma coisa diferentona, assim? Hã? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Para mim surgiu sim. Eu acho que se eu tiver uma visão retrospectiva, eu vejo que assim, a minha vida melhorou muito do ponto de vista de andar trombando e dando trombada e etc. Mas eu sei que eu estou trombando. Eu sei qual é a causa, a raiz daquela coisa, que é muito diferente. Então, por exemplo, eu estava falando que hoje a lembrança de minha mãe me obrigar a comer jiló é uma coisa lúdica, é uma coisa que brilha na mente, não é uma memória, né? Mágoa. Ela se transformou numa memória afetiva, né? Então, aí a Flori falou um negócio super importante para mim. Ela falou que, depois você fala aí, Flori, pra- fala aí, Flori, eu não vou saber falar, vai. Fala, Flor! Não, não, é só, acho que eu só eu nem me lembro mais exatamente o que foi que eu disse, mas eu acho que ele estava pontuando que ele estava se vendo praticando, né, vendo a coisa funcionar, né, ele se percebendo fazendo as coisas, né, e aí eu disse, a gente só precisa ter um cuidado, a gente não ficar criando uma expectativa de acertar, de ser aquele praticante que está funcionando, né, só isso, acho que isso me lembro, eu falei. Não, é exatamente isso, e de criar uma coisa assim, de uma identidade sutil, de meio que, sabe, nariz empinado. Eu acho que foi um toque muito importante, muito. Pegando esse gancho, então, eu vou falar que eu estava conversando com as meninas, que eu tinha feito um pacto, que eu ia ficar 40 dias com a minha família no Rio, né? Aí eu fiz assim, ai, eu vou conseguir superar minha irmã, não vou brigar com ela, eu vou fazer tudo, que a gente vai para lá só para ficar em função da minha mãe, do meu irmão que tem problemas mentais, e é uma pessoa doce, 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 e minha irmã que é espeto, apesar de que ela melhorou bastante com o espiritismo. Aí eu estava falando com elas, né? Faltando 3 dias para completar os 40 dias, aí ela falou uma coisa qualquer, cara, que soltou a pombagira em cima de mim, que eu acho que eu tenho um temperamento meio assim, né? Atacado. E aí, mas foi, né? Era um segurando para lá, outro segurando para cá. Depois eu pedi perdão, pelo amor de Deus, perdão. Eu disse assim, eu não quero vir com esse karma de novo com a minha irmã, não. Eu não quero. Eu posso ter uma irmã mais boazinha, né? Mas ela é um espeto, entende? Ela é Mas aí lixa. depois eu pedi perdão e tudo mais, é um espeto. Ah, Aninha, mas pô, você passou 37 dias, vai. Elas estavam falando que eu passei 37 dias. Lívia, Lívia. A Lívia falou, falou, você passou 37 dias, você conseguiu 37 dias. Assim, rapaz, tá faltando 3 dias. Pois é isso. Muito bom. A sua irmã é lixa. É muito bom ter uma lixa assim por Na perto. próxima vida não vai ser irmã, vai ser uma prima, vai lá. Uma prima meio de segundo grau, assim, né, TT? Meio distante. É. O que eu falei lá no grupo, que eu tive o prazer de cair num grupo maravilhoso, todos são, né? Mas é que quando a pessoa, né, por exemplo, eu lembro de quando eu leio esse verso, me veio muito à mente os presidiários e os meninos da FEBEM, que hoje nem é mais FEBEM, mas na época que eu trabalhava lá era a FEBEM, que eu tenho muita compaixão por essas pessoas, porque eles não tiveram nenhuma oportunidade, eles não receberam nenhum amor, nenhuma sementinha de carinho, de atenção. Mas, quando eu tive um genro que foi abusivo com a minha filha, né, num casamento abusivo, de bater feio mesmo, bater muito, machucar muito, só não matou porque Deus não quis, sei lá. E
E eu tive muita dificuldade com essa lixa. Eu não conseguia nem falar o nome depois. Eu estava falando para eles, mais de 6 anos para conseguir hoje, de tanto fazer metabávana, de tanto entender que ele é um cara cheio de aflições, que ele vive numa confusão muito grande. Hoje eu tenho um sentimento assim de muita compaixão. Então eu faço metabávana para ele ser feliz, encontrar felicidade, né, se livrar do sofrimento, mas foi muito difícil, né? Eu acho que com pessoas próximas, né, o que a Ana estava falando, talvez seja assim mais complicado do que eu falo, como é que com os meninos lá violentos, né? Eu tinha tanta compaixão e com o meu ex-genro eu não tinha, né? Eu não conseguia ter compaixão. Então, como é difícil esse verso, é um trabalho assim, essas lixas são, né? Não conseguia aliviar essa lixa. Mas é um grande. É uma camada da equanimidade, né? Os meninos da FEBEM, da Fundação Casa, né? Eles não maltrataram ninguém da nossa família, né? Agora, quando é da nossa família, aí a coisa é diferente, né? E isso é o apego, né? O apego cria essa parcialidade, assim, É né? o que eu falei, é o apego, né? Que a gente fica imparcial, né? Não, aliás, não fica imparcial, fica parcial, né? Que possa haver mais momentos de imparcialidade nesta mente e em todas as mentes, né? As flores do nosso Eric. Amorzinhos, vamos encerrar este verso, esta prática de hoje? Sim. Vamos contemplar essa coisa de aversão e apego, assim, ao longo dessa semana. Vamos contemplar essa parcialidade, né, que surge. E daí a gente firma essa aspiração, que possa haver mais momentos de imparcialidade, né, nesta mente, em todas as mentes. Sem pegar o chicotinho e nem o troféu. Sim! Consegui, né? Então tá bom, vamos fazer a dedication. Deixa eu abrir aqui Coloquei a dedicação mesmo aqui, que não estava, uma dedicação de méritos. Então, por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam di tanchesi pani tonene pedranam panjeshin kegana chi balon trupai si pecho ledro show. Tinha no nossa sardaninha dos estudos de domingo, mas esse aqui não tá. Nesse longa vida ao Dalai Lama, no reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, tens enguiados, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira Wekorijin Kansu Pandandewa Malo Jumene Chenrezi Guantenzin Jatsoe Japekau de Bardo Tenjurti. Garira Wekorijin Kansu Pandandewa Malo Jumene Chenrezi Guantenzin Jatsoe Japekau de Bardo Tenjurti. Essa longa vida ao Lama em português. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos,
e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que o retiro do nosso lama esteja sendo maravilhoso. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeu possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lobcho Sum Rin Luche Zanlin Sasum Chapa Pedro Jujo Sunawanda Midra do Sungele Show. Por esta virtude, posso eu rapidamente realizar o lama de Udiana e posso eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadini Duda Kogan Lama Tripyanitro Achikamalu Padre Salgo Pancho. Muito bem, fofuras. Obrigada, Gê. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Gê. Nossa, Um beijo querida. no coração de todos. Obrigada e boa noite. Boa noite para todo Tá, mundo. muito obrigada, gente. Boa noite, Obrigado, obrigada, gente. Gê. Obrigado, Beijo, gente. pessoal. Obrigada, boa noite. Vou Beijo. comer pudim de jiló hoje. Beijo.